alho ou a figura daquela árvore do mês de dezembro pela figura de um menino nascido na manjedoura, que não é o nosso Jesus, porque ele não nasceu em dezembro. Nós sabemos muito bem que ele é nascido no mês de frio, entre março e abril. Então, nós não temos de forma alguma que ficar presos a nada do Natal, a nada do consumismo no mundo. E as famílias hoje, muitas se endividaram, como o irmão, cheguei pegando o bonde andando, mas entendi claramente. E as pessoas se tornaram escravas do sistema, se tornaram escravas de tal forma que não conseguem olhar para Jesus e dedicar-se à obra. E os deuses pagãos da antiguidade continuam cobrando as mesmas ofertas, as mesmas oferendas, as mesmas contribuições. Mudou o ambiente, mudou o cenário, mas o demônio é o mesmo. Mudou o nome tão somente. E o cristão, um tema interessante, irmãos, o cristão e o mundo, como é que a gente se situa nesse mundo? Como é que a gente consegue se posicionar ante aos aparatos da economia, do mundanismo? Quando eu falo mundanismo, eu falo de tudo que existe no mundo. Jesus disse assim: olha, você não pode estar preso a ele, não pode amá-lo, dedicar-se a ele. Você tem que viver dele como se dele não precisasse. É difícil, hein? Viver do mundo como se do mundo não precisasse. Eu quero dizer que nenhum de nós aqui hoje, nessa manhã, consegue essa isenção de 100%, que estamos presos de alguma maneira, e pedindo ao Senhor que nos liberte desse mundanismo, que já veio arraigado dentro de nós, dentro da nossa natureza, dentro das nossas intenções, e aí sim, cada dia é buscando libertação por meio da palavra. O cristão vence com a única arma que ele pode, que é a palavra. Portanto, eu quero crer que o Senhor começa no nosso meio um movimento claro de evangelização e de ensino. Quando coloca 3, 4 pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para discorrerem acerca dos assuntos da palavra, para falarmos acerca do ensino, do entendimento. E hoje nós estamos numa dualidade, numa guerra, guerreando contra nós, a nossa própria família, e guerreando contra valores mundanos. Por incrível que pareça, já sabemos que nenhum reino dividido prospera. O inferno e os demônios não guerreiam entre si. E é por isso que eles são bem-sucedidos. Nós, infelizmente, ainda que falamos no nome de Jesus, temos grandes discrepâncias teológicas, de ensino, divergências no entendimento. E aí a gente busca, por meio de uma superioridade de conhecimento, procurar crescer mais que uns dos outros. E esse é o nosso maior erro. Enquanto começaram a descobrir os rótulos, igreja A, igreja B, igreja... Isso é que detonou a cristandade protestante, quando começou a criar níveis de igreja ou de santidade. Meu pai, uma certa vez, ele disse assim: irmãos, eu era bem novo convertido, ele disse assim para mim: meu filho, de 1000, um se salva. E eu achava aquilo, Tadeu, o cúmulo. Como que de 1000 um só vai salvar? Ele disse assim: passando na peneira, o Senhor vai olhar quem é que de verdade guarda os mandamentos. E os mandamentos foram todos resumidos num só: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então você imagina que quando a gente deixa de amar o nosso próximo, a gente joga por terra todo o sacrifício que Jesus iniciou na cruz do Calvário. E é muito sério, irmãos, quando a gente abre a Bíblia, lá no livro de Hebreus, que a gente encontra dizendo assim: crucificando o Senhor de novo. Pedro também fala: crucificando o Senhor de novo. Paulo também fala: crucificando Jesus de novo. João também fala: não pequeis, porque ele não é ministro de pecado. Então, o que precisamos é do mesmo zelo dos antigos reformadores da igreja, que se levantaram contra a dominação católica mundial de Roma e decidiram que o povo tinha que aprender a palavra, que o povo era ignorante, não sabia a lei e desconhecia a palavra de Deus, porque ela só era dada aos líderes de Roma, só aos padres, só aos clérigos da Itália. Hoje,
Ninguém pode de nós falar, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a Bíblia. Nós conhecemos a Bíblia, agora falta quem nos ensine. Falta pessoas desinteressadas das coisas materiais e não fazer o evangelho de comércio. Porque esse é um dos maiores dramas já vividos pela igreja. Quando a gente encontra obreiros, pregadores, evangelistas e pastores vendendo os dons espirituais, fazendo troca, enriquecendo, enquanto aquele irmãozinho de igreja, pé no chão, não sabe o que vai comer amanhã na casa desse ladrão, desse homem que se diz santo. Tem tudo 10 vezes mais, 20 vezes mais, e não anda de ônibus. Eu não sou nada contra, não sou contra quem vai prosperar, mas enquanto eles sugam as ovelhas, a gordura e a lã, outros estão perecendo porque não tem um saco de arroz, um saco de feijão para dar para o filho na hora do almoço. Existem muitas irregularidades que nós temos que quebrar, nós temos que lutar contra elas. E uma delas eu cito, essa busca deslocada por enriquecer às custas do evangelho. Hoje se diz, eu sou cantor evangélico. No meu tempo, a gente falava cantor cristão ou crente cantor. Hoje tem um monte de gente aí que canta um hino que parece ser mais pornografia, porque não tem mensagem. Eles falam de muitas coisas, menos do evangelho verdadeiro, porque eles estão escravos da oikomene, da economia. Oikomene também significa ecumenismo, que significa Deus para todo mundo em todas as religiões. E isso é que é terrível para nós, que somos ortodoxos quanto a buscar o Senhor, ortodoxos quanto a santificação, buscando por meio do ensino verdadeiro. E olha que a gente também sente o pé resvalando de vez em quando, né? Quando olha para a casa de A, B e C, a gente não tem. E ele tem. E ele é um zero à esquerda com Deus, mas você que tem alguma coisa com Deus, olha o Asaf aí, né? Você começa a pensar no desvio do Asaf. Senhor, olha só, e eu tô meio desanimado, porque na casa do meu irmão tem tudo, e na minha casa minha mulher não tem nada, não consegue gerar um filho. Na casa do ímpio, olha lá, está dando filho pelo ladrão. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Então, para não comer o bolo todo, eu passo à frente, já declarando que é importante que começa hoje uma nova etapa na evangelização de toda a Zona Oeste. Porque o Senhor vai começar a levantar homens aguerridos, cheios do Espírito Santo, com a carteira até vazia de vez em quando, mas cheia da unção do Espírito Santo está a sua alma para desfazer as obras de Satanás. Envia-me, Senhor. É verdade. E já repararam que quando a gente está do Inguambu, a unção de Deus transborda? Aleluia. Mas quando você está com um dinheirinho, você não pensa em orar, em jejuar, você não mantém o seu tirocínio no Senhor, aquela ligação que a gente chama daquele fio, né? Que liga até o Senhor, é o chamado tirocínio, que é aquela comunicação de Deus para com o homem, Deus falando no teu espírito, testificando no teu espírito que você é de Deus. Você não recebe mais a revelação, tu fica na carne, inchado, lata vazia. E assim muitos pregadores ou pseudo-pregadores que têm ministérios, que têm várias igrejas, mas só tem fama que está vivo, mas já estão mortos há muito tempo. Então, quiçá possamos permanecer contando com a providência de Deus, porque Ele só nos dá o que precisamos, nunca o que queremos. Porque o dia que Deus começar a nos dar o que queremos, a gente se desvia verdadeiramente. É verdade. Porque a gente não sabe o que pedir. A gente pede mal. E por isso que a gente também não recebe. E demora. Coisas que já deveriam estar conosco, anos e anos subindo um monte, às vezes parando no meio do caminho, escorregando numa lama, caindo de boca no vômito às vezes, voltando à campa fria do mundo, tomando um sacode do Espírito Santo, voltando de novo à ativa e acordando para uma realidade de que quem está no controle e ainda continua é Satanás.
É Ele que controla. Mas na tua vida, crente, o Senhor tem que controlar. Para isso é preciso fazer uma coisa que é difícil: entregar corpo, alma e espírito irrepreensíveis a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. De vez em quando o Espírito Santo fala comigo assim: essas coisas que tu ora aí é bobagem. Eu conheço tua alma. Tu não está pensando em nada disso. Tu está repetindo igual papagaio. Quando vier lá do fundo da tua alma, quando você sentir a necessidade, como uma pessoa que sente falta de comida, na fome. Passar fome a gente nunca passou, não. A gente foi privado algumas vezes. Mas passar fome igual certos lugares do mundo onde as pessoas passam fome. Na África. Missionário nenhum quer ir para a África, não, porque não vai ganhar nada. Primeiro que as igrejas não estão sustentando mais ninguém. E o povo está assim para ofertar. Mão fechada. Não tem visão missionária. Os pastores não estão preocupados em mandar ninguém, porque se mandar alguém vai ter tirado do bolso dele. Então a visão missionária que começa pelo pastor já está sem efeito. Como que você vai abrir outros lugares, outros templos, se você não acredita que Deus vai suprir a tua necessidade? Mesmo que você tenha que ficar um mês sem aquela prancha gorda no bolso, vai tirar aquelas galinhas assadas, aqueles frangos assados dia de domingo, aquela picanha, aquela saída com a família para comer aquela pizza gorda, Maracanã. Faz tanto tempo isso. Entendeu? Então, passar um período de vacas magras, porque você tem que alimentar o missionário que você mandou. Porque você está confiando no que está escrito em Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas é isso, é você investir na obra de Deus. Mas dói muito, você sente, né, aquela chamada pena. O crente não pode sentir pena. Porque você chega a ser miserável. Porque você descobre que existe uma coisa chamada amor ao dinheiro. E quando é que você sabe que está amando o dinheiro? É quando você não consegue liberar ele do teu bolso para abençoar a obra de Deus, aquele que vai no teu lugar. Porque quando você manda o missionário e você paga, você está indo no lugar dele. Ele está indo no teu lugar, porque você está bancando. Senhor, ó, meu espírito vai com ele, e o meu bolso também. Lançar o pão sobre as águas é você confiar. Lancei o pão sobre as águas, e o meu pão? E minha família? Ah, Deus proverá. Quando tiver, alguém vai ser tocado. Né? E nessa hora, como é difícil ter alguém sendo revelado, hein? Ainda mais se você é o teto da igreja, se você é referência, eles não acham que você vai padecer algum tipo de dificuldade. Não, porque o pastor não pode faltar. Não, o pastor é o que mais sofre. É o que mais passa por dificuldade. É o que mais passa por falta de dinheiro. O verdadeiro pastor é esse. Está sempre abençoando. Às vezes, sabe que a pessoa não está nem aí para Jesus, mas chega lá, pastor, estou sem isso, estou sem aquilo outro, e você ali, ó, por causa da consciência. Porque Jesus falou assim, ó, dai a quem te pedir. E não procura saber de nada. Porque eu já passei por situações em que os pastores especulavam. Para que você quer esse dinheiro? Para quê? Não precisa perguntar nada, não. O Espírito Santo está contigo ou não está para te revelar? Opa. Tá faltando revelação, tá faltando comunicação. Está faltando tudo. O povo está de qualquer maneira. Então, eu tenho pregado dentro desse estúdio durante um ano, quase. E o nome do meu programa é Destruindo as Obras de Satanás. E eu não destruo as obras de Satanás fazendo firula, igual eu escuto certas programações de certas rádios por aí. Conta aí, conta o teu problema aí. Fala que eu te escuto, depois eu profetizo. Eu não faço nada disso. Eu entro com a doutrina, com a mensagem dura, clara, verdadeira, altissonante, para desmistificar, para mostrar a vacilação, aonde ela está. Aonde que está a pereba? Aonde que está a escuridão? Aonde que está o mal? Muitos ainda não usam essa palavra pereba. Porque os nossos irmãos estão feridos. A nossa ferida. Exato. Muitos estão feridos, mas estão maquiados. Porque agora inventou-se uma palavra chamada glamour. Glamour no original grego significa maquiar uma coisa feia. Então você imagina. Quantos crentes feios por aí, mas estão tudo maquiado. Feio da graça, feio da unção. São verdadeiros monstros. Não podem se olhar no espelho, porque o espelho racha. Aquela expressão racha a cara, vem disso. E as pessoas estão
entristecendo o Espírito Santo de tal maneira que já não tem mais brilho, já não tem mais graça. Aí fica maquiando o rosto. Aí fica chorando, né? Fica dizendo só palavras bonitas o tempo todo. Senhor contigo, Senhor contigo, Senhor o tempo todo. Que Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama o tempo todo, a gente já sabe. O negócio é agora a palavra da verdade. Todo mundo já está careca de saber que o Senhor tem um plano na nossa vida. Agora vamos falar das coisas que Deus está contra. Você encontra no livro de Apocalipse, ele falando para Paulo, para João, melhor dizendo. Tenho contra ti, que o João que era o pastor presidente das igrejas da época, quando ele recebeu a revelação. Tenho contra ti que tolera Jezabel, olha aí. Como os pastores desses últimos dias têm permitido a pornografia dentro da igreja. No chamado apelo do neoliberalismo, eu não sou contra você liberar certas situações. Os jovens não podem ficar bitolados, porque a santidade verdadeira não está no estereótipo, e sim no interior. Começa de dentro para fora. Infelizmente, as nossas igrejas, chamadas pentecostais, ou aquelas que são derivadas das igrejas tradicionais, foram ensinadas pelos primeiros precursores do evangelho